Fala, galera da Placar, estamos aqui no Maracanã ainda, logo após o jogo Flamengo 0, Botafogo 0. Eu e Raíssa Simplício aqui vamos analisar rapidamente essa partida que acaba deixando o Flamengo numa situação difícil, né? Raíssa, o Flamengo enfrenta o Palmeiras fora de casa, lá no Allianz, sabendo que o Palmeiras já abriu 4 pontos e pode abrir 7 se o Flamengo perder novamente, né? No Brasileirão, o Flamengo, na verdade, vem de empate, mas o Flamengo perder pontos, no caso. O Flamengo deixou de pontuar em casa, porque o jogo era mando do Flamengo contra o Botafogo, e agora joga fora de casa com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, abre 7 pontos. O Palmeiras conseguiu uma virada sobre o Bragantino, estava perdendo de 1-0 e que acabou ficando numa situação muito confortável no campeonato. O Flamengo agora pode até ser ultrapassado pelo Cruzeiro, e o Botafogo ficou também numa situação muito ruim na competição. Tudo bem, faltam ainda 29 rodadas, Raíssa, mas já é para ligar o sinal de alerta, né? Sem dúvida, Papa, sem dúvida nenhuma. O Flamengo se vê agora obrigado a vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Não é algo que seja impossível, é algo muito difícil, não é algo impossível, mas esse empate diante de um Botafogo muito desfalcado. O Flamengo também tem seus desfalques também, é verdade. O Flamengo também estava desfalcado. Jogadores que sentiram durante o jogo também. Claro, sentiram durante o jogo, mas se a gente olhar para a equipe do Botafogo toda desfigurada, eles jogando com laterais de atacantes, né? O Botafogo tá jogando com laterais de atacantes. Então, assim, eu acho que foi um jogo que o Flamengo deu uma desperdiçada, né? Acabou deixando aí 2 pontos pelo caminho. E agora tem que ir lá no Allianz Parque e tentar vencer o Palmeiras, porque se perde, fica numa situação realmente já complicada. O Palmeiras já coloca aquela gordura na frente, mas acho que o campeonato ele vai ser disputado rodada a rodada, ponto a ponto. Tem que ligar o sinal de alerta com o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro é uma equipe que já deixou a Copa Sul-Americana, está desclassificada, vai focar no Campeonato Brasileiro, tem um bom treinador, vai fazer uma janela. Eu tenho informação de que o Cruzeiro vai firme para essa segunda janela de transferências, então vai fazer uma grande janela e pode ser um clube aí que perturbe também tanto Flamengo como Palmeiras hoje, 2 times aí que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está empatando com o Atlético enquanto a gente grava aqui, ao final do vídeo, quando a galera já vai estar sabendo do resultado quando a gente subir o nosso pós-jogo. É clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Segundo tempo, 0-0. De qualquer forma, o Cruzeiro está ali, está no encalço de Flamengo e Bragantino. O Palmeiras abriu. Agora, vamos falar do jogo aqui do Maracanã, Raíssa. Eu achei que o Flamengo fez até um bom primeiro tempo, mas continua com os mesmos problemas ofensivos. Acho que o Everton Araújo não é um Pulgar, óbvio. Ele não sabe sair jogando como Pulgar. Ele não é um meio-campo completo como Pulgar, mas ele deu conta do que a gente contava, né? Que é um jogador que possa entrar e resolver pelo menos a questão da contenção. Isso ele fez. Agora, com relação aos outros jogadores, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique continua muito mal, muito mal. O Pedro até teve algumas jogadas de efeito ali, uma pedalada, uma bola de calcanhar e tudo mais, um domínio de peito no meio dos zagueiros do Botafogo, mas no meio dos zagueiros do Botafogo, mas ainda é muito pouco, né? O Pedro teve aqueles primeiros jogos ali que ele parecia que estava deslanchando, e não sei se por desmotivação de ter ido para o banco, mas o Pedro não estava bem também, a gente tem que falar a real. E até mesmo aqueles que a gente contava que mereciam uma oportunidade, entram, e acho que foi até a minha pergunta para o Felipe sobre o Matheus Gonçalves. Entra num time totalmente desgastado, um Flamengo no segundo tempo se arrastando, e acho que se entrasse ali o Cristiano Ronaldo também com aquele time se arrastando, seria difícil, né, Raíssa? Seria muito difícil, Papa. É importante a gente destacar aqui que o Flamengo tem um meio-campista que é o Arrascaeta, não tem outro, né? Não adianta, não tem outro. E quando o Arrascaeta não joga, se o Flamengo com o Arrascaeta já carece de um pouco mais de objetividade, digamos assim, sem o Arrascaeta isso acaba sendo ainda mais visível. O Flamengo e o Felipe deixou claro que não tem nem mais volante nem meia. Ele não tem ninguém para suprir. Não tem ninguém, realmente. O Flamengo, no primeiro tempo, começou muito bem o jogo, né? Mas trocava muitos passes e não conseguia entrar na defesa do Botafogo, não conseguia ter aquela jogada para você deixar, por exemplo, o atacante, que é o Pedro, né, na cara do gol. O Flamengo entrou com Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique
e o Pedro, 4 atacantes. Cebolinha muito mal também. Cebolinha muito mal. E aí faltou um jogador ali para controlar o meio-campo, um jogador de toque de bola, que acha aquela assistência para deixar o atacante na boa, né? O Cebolinha muito bem marcado, toda vez ele tentava puxar para finalizar. Já tinha 2 jogadores do Botafogo que chegavam para impedir a finalização dele. Enfim, então acho que isso acabou atrapalhando muito o Flamengo. É um time que tem muito volume de jogo normalmente, mas não consegue transformar essas ações de fato em gols. E aí no segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, o Botafogo cresceu no jogo, né? Ficou um jogo mais aberto. O Flamengo teve a chance de matar o jogo ali, foi o Bruno Henrique que chuta pra fora, não é? Tem uma finalização do Bruno Henrique pra fora e tem uma defesaça do Rossi também. Não, a do Rossi foi antes, A gente tem o que Rossi mais uma vez salvou o Flamengo, foi uma queima-roupa, uma defesa, cara, com o braço trocado, uma loucura aquela defesa do Rossi. Uma defesaça do Rossi que também no primeiro tempo, né, ele lança uma bola pro Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha mata no peito e vai, finaliza. Espetacular. Eu vi até gente brincando assim, na ausência da Arrascaeta, coloca o Rossi pra jogar de meio campo. Joga então, muito com os pés. Ele tá jogando muito bem com os pés, o Agostinho Rossi. Mas é isso, a gente teve então o Flamengo aí perdendo esses 2 pontos, porque é perder, né? Você deixa de pontuar, de ganhar um jogo que em casa, com o Botafogo também bem desfalcado. O Flamengo, é importante a gente falar também que além dos desfalques do Botafogo também estava desfalcado, mas é o jogo que conta como jogo em casa para o Flamengo. Então o Flamengo jogou no Maracanã com 90% da torcida, não vou dizer 90% que tinha um espaço ali que estava muito vazio, da Sul, mas 80% da torcida, né, jogando em casa, você tem que pontuar. O Flamengo já perdeu pontos aí importantes para adversários que estão nessa briga, que seriam os adversários diretos por briga por título, com o Internacional. Tudo bem, o Internacional não está tão bem assim, mas quando começou o campeonato e o Flamengo teve aquele confronto, se falava que o Inter ia estar brigando pelo título e o Flamengo não ganhou do Inter. O Flamengo empatou com o Inter, agora o Flamengo empata com o Botafogo, também não está ali no G4, mas são equipes ditas postulantes ao título que o Flamengo perde a oportunidade de pontuar. Então, eu acho que o Flamengo, nesse primeiro turno, Raíza, era importante pontuar nesses jogos aqui, porque o Flamengo vai ter uma sequência no segundo turno. Olha só, o Palmeiras seja lá ou seja cá é jogo difícil, e aí o Flamengo vai enfrentar o Bahia lá, o Botafogo no Engenhão e ainda vai enfrentar o Fortaleza lá. Então é uma sequência muito pesada que o Flamengo vai ter no segundo turno e a hora de pontuar era agora, tá? Assim como eu acho também que o Botafogo, óbvio, precisa pontuar urgentemente, né? E o Palmeiras vai perder o Estevão também, né, para o segundo turno. Então, óbvio que todos os times terão alguns problemas, mas o Flamengo, hoje, eu acho o pior de tudo, Raiz, é que a gente percebe que o time não está jogando como jogava há pouco tempo atrás. Vou colocar 2 meses ou 3 atrás, o Flamengo estava chocando o Brasil. Todo mundo falou, nossa, esse Flamengo do Felipe Luiz. E esse Flamengo, salvo aquele primeiro tempo contra a LDU, que teve intensidade, mas não qualidade, porque perde também oportunidades. Se não fosse uma bola parada, um escanteio, se fosse 0-0 para o intervalo, seria mais um jogo que o Flamengo... Seria como o primeiro tempo aqui hoje. Não, e o Flamengo ia ser hiperpressionado no segundo tempo e poderia, inclusive, nem classificar na Libertadores, porque seria um segundo tempo de muita pressão em cima do Flamengo. Então, esse time, Raíza, não está funcionando. E não é querer criar crise no Flamengo, não é querer pressionar e tudo mais. Realmente, o Flamengo não está bem. E o Felipe fala na coletiva, a gente vai exibir aqui a coletiva e zona mista para a galera da Placar, pedir para a galera se inscrever, muito importante. A Raíza vai pedir para se inscrever, dar o like, fazer tudo aqui agora, mas ela vai fazer esse comentário aqui. O Felipe fala que ele se perdeu. Ele deixou isso claro, ele falou que no meio do segundo tempo... dos 15 minutos do segundo tempo ele se perde, realmente ele se perde. E ele assumiu soube isso. muito o que fazer dentro do jogo, com as peças que ele tinha na mão. Realmente a gente conseguiu perceber isso. Não só nesse jogo, teve outros jogos também que aconteceram isso. Você falou de pressão naquele jogo contra o Central Córdoba, aqui no Maracanã. A gente viu isso. A gente viu um time que cedeu muito à pressão, ficou desesperado e acaba perdendo a partida muito por conta disso também. Mas eu acho, Papa, que está faltando ao Flamengo equilíbrio, né? Aquela sequência de 3 jogos, você fala assim, nossa, o Flamengo foi muito bem nesses 3 jogos. O Flamengo foi bem nesses 3 jogos Oscila seguidos. demais. É um time que tem oscilado muito. A gente vai pegar o jogo, por exemplo, da LDU, o Flamengo foi bem. Mas o Flamengo não consegue fazer 2 tempos bem.
Ele faz um tempo bem às vezes. Hoje, até o primeiro tempo contra o Botafogo foi bom. Mas o time também não finaliza. O time não cria aquela última bola. Então, Raíza, é o que você falou. Ele oscila demais. Antes, ele oscilava um jogo, o outro. Agora ele está oscilando até tempo. O Flamengo não consegue fazer um jogo inteiro bem. É verdade, é verdade. E essa oscilação preocupa muito, porque tá chegando no momento crucial da temporada, um momento importante. Vem a Copa do Mundo dos Clubes aí pela frente, jogos dificílimos também. O Campeonato Brasileiro vai parar, mas o Flamengo não vai parar. O Flamengo vai ter pela frente jogos dificílimos. Agora, né, se o Leão era uma equipe, na minha opinião, menos difícil de se jogar, por exemplo, do que um América do México, e até um Los Angeles FC, um time que tem jogadores experientes, né? Tem o Giroud, tem o Loris, tem uns nomes experientes no Los Angeles FC. Então, assim, o grupo que era um grupo até bem acessível pro Flamengo, na minha opinião, ficou um grupo ali mais disputado, mais brigado. E são jogos difíceis. E o Flamengo vai ter esses jogos difíceis, depois volta pro Campeonato Brasileiro com jogos difíceis também. Então, o momento, na minha opinião, do Flamengo criar uma gordurinha, né, era esse aqui agora. E não está conseguindo. Não está conseguindo. E aí isso, né, dá uma... Lógico que liga E tudo pode ficar ainda muito pior, tem que ligar o alerta, porque tudo pode ficar muito pior com o Palmeiras, que abriu 4 pontos de vantagem, que podem virar 7. O Flamengo tem que ganhar lá dentro do Allianz Parque, não tem jeito. Nem o empate serve. Precisa vencer. Até um empate lá não é interessante para o Flamengo nesse momento. O Flamengo precisa vencer o Palmeiras lá. E ó, você que está acompanhando a gente aqui, se inscreva aqui no canal da Placar, que é muito importante. A gente está sempre aqui com notícias, resenhas, muito conteúdo bacana para vocês. Então se inscreva aqui, deixe seu like aqui no nosso vídeo também. É muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui no nosso vídeo. E tem muita coisa vindo pela frente aí, Flamengo. Estaremos lá na Copa do Mundo de Clubes também, trazendo conteúdos exclusivos para vocês. Estaremos lá. Então, ó, se inscreva, ative o sininho também, né, para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidade por aqui, né, Papa? É isso. Agora com vocês a coletiva de imprensa do técnico Felipe Luiz e zona mista de Flamengo 0, Botafogo 0. Felipe, boa noite. Boa noite. A impressão que ficou pra gente é que o empate acabou sendo um resultado justo. As duas equipes apresentaram problemas. Foi um jogo abaixo, tecnicamente, com muitos erros. E o Flamengo, com os desfalques, inevitável dizer que teve dificuldade ali na criação. O Flamengo sentiu a falta de um meia mais criativo hoje com a ausência do Arrascaeta, assim na minha visão. Eu queria que você fizesse essa análise, o que faltou para o Flamengo, porque o time teve a posse, o time teve ali a pressão no início, principalmente, mas errando novamente nesse último terço. Assim. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores. Para depois jogar domingo, quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio, que pode ser melhor feito, pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite.
Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer. Vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos... Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando, e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então que ele durma, que essa pessoa que vaza, muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho. Felipe, Raíza Simplício da Go Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que tá para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo. Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até ao final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Aqui Felipe, boa noite. Marcos Martinho do canal da HSRN. Felipe, mais um jogo onde o Flamengo sofreu com desfalques, né? Sobretudo no setor de meio campo, sem Eric Pulgar, sem Alan, Gerson, Arrascaeta. E eu quero te perguntar até que ponto você considera que a ausência desses jogadores influenciou negativamente na criação do Flamengo. O Flamengo com mais dificuldade de criar no jogo de hoje do que no jogo contra a LDU, e se essas questões também enfatizam, né, cada vez mais a necessidade de abastecer esse plantel nesse setor de meio campo. Muito parecida com a pergunta da tua companheira. Como eu falei, reforçar o plantel, o elenco a gente vai tentar com certeza nesse mercado. E quando você perde um jogador, claro que você sente um jogador titular, e a gente perdeu muitos, né? Muitos jogadores nesse processo agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os que eu tenho disponível, tento ver com as peças que eu tenho, montar o quebra-cabeça para poder vencer do Botafogo, que também tinha desfalques para esse jogo. Então, esse jogo realmente, fisicamente, foi um jogo muito exigente, porque jogamos quinta-feira, 9h30. O Botafogo tem um time muito qualificado, que foi campeão brasileiro ano passado, foi campeão da Libertadores ano passado, não podemos esquecer da qualidade que tem esse time, está muito bem treinado. E realmente tivemos dificuldade um pouco mais na criação hoje, mas pensar no próximo jogo, pensar em evoluir e melhorar. Felipe, boa noite. Boa noite. Aqui.
A gente teve hoje o Lohan novamente relacionado. A gente teve uma partida, mesmo com esse empate 0-0, eu considero que teve uma partida boa o Everton Araújo. E eu queria te perguntar sobre esses jogadores, né? O Lohan que está voltando, o Matheus Gonçalves que teve a oportunidade hoje, mas já era um momento que o time já estava muito desgastado, a gente percebe, você falou sobre a questão de jogar quinta-feira, jogar domingo, o jogador já entra nesse momento do jogo já com a equipe muito desgastada. Mas eu queria que você avaliasse a entrada desses garotos, desses jogadores que são aí da base, que vêm da base. Não, o Everton é sempre muito confiável, sempre faz jogos sólidos, né? E ele domina muito o meio-campo, que é a fase defensiva, os apoios que ele tem sempre para solucionar o companheiro pressionado, e ele tem muitos detalhes que eu gosto no volante, por isso que eu me sinto tão seguro quando eu coloco ele no campo. E o Lohan vem evoluindo, está jogando no Sub-20, vem jogando melhor, vem treinando muito bem, pelo que o Nuno, o treinador do Sub-20, me falou. Está treinando com muita intensidade, com força, está correndo, está querendo aprender, e não é coincidência que ele vem evoluindo no Sub-20, e hoje com os desfalques decidi chamá-lo, né, mas infelizmente como ele jogou quarta-feira, eu acho, ele não conseguiu treinar comigo, nenhum treino essa semana, então não me senti confortável em colocar, porque ele não tem as dinâmicas de treinamento comigo. E o Matheus é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, tem um talento muito grande, uma qualidade muito grande, e eu imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio campo que nos faltava. Mas é um jogador que durante muito tempo assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio campo, então por mais que ele tenha muita qualidade, muitas vezes ele mesmo se aperta nas situações, mas é um jogador que tem qualidade e tem muito para evoluir. E o Flamengo tem agora, né, tirando o Botafogo da Paraíba, tem Palmeiras e depois Deportivo Táchira, que são dois jogos super importantes, né? Primeiro contra o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, o Flamengo abriria 8 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Deportivo Táchira, o Flamengo tem que ganhar por 1 ou mais gols para poder se classificar. Como é que trabalhar esse mental para esses jogos, já que você comentou ali que, né, o jogo está sendo muito mental nessa semana e a próxima semana que está por vir? Bom, eu acho que são 3 jogos decisivos, acho que não dá pra gente desmerecer o Botafogo, o da Paraíba. É um jogo mata-mata, a gente fez um resultado simples lá, então é um jogo que a gente tem que estar focado 100% e atento 100%. Para quem for jogar, dar conta do recado da classificação. A gente não pode se dar o luxo de ficar falando como se a gente tivesse passado já, não. O respeito é muito grande pelo Botafogo e a gente tem que focar nesse jogo primeiro para conseguir essa classificação. A gente é o atual campeão da Copa do Brasil, então a gente quer manter esse título também com a gente. Então a gente tem que focar 100% e aí, lógico, depois pensar no Palmeiras e mais para frente ainda pensar no Táchira, que também são 2 decisões pra gente, mas a gente tem que focar nessa primeira decisão do Botafogo aí, porque vai ser uma semana cheia de decisões e a gente tem que estar preparado para todas, independente de quem for jogar qual for. Léo, o Flamengo perdeu 4 pontos contra equipes que são consideradas postulantes ao título, né? 2 contra o Inter na primeira rodada e 2 hoje. Queria saber de você o quanto isso pode impactar lá na frente, lá no fim do campeonato, sabendo que o Flamengo provavelmente também vai brigar pelo título contra essas equipes. Bom, eu acho que pode impactar, mas acho que a gente tem que estar preocupado em fazer os próximos resultados. A gente não perdeu para nenhuma delas. Acho que contra o Inter a gente teve uma partida em que a gente deveria ter vencido, a gente criou para vencer o jogo, construiu para vencer o jogo e infelizmente não venceu, porque tem um adversário lá do outro lado que é muito forte também. Hoje já foi num contexto diferente, um contexto em que a gente teve uma decisão muito forte na quinta-feira, onde se a gente perdesse a gente estava fora da Libertadores, então acho que criou um desgaste, acho que não só físico, mas também mental, e neles também, acho que o Botafogo também transpareceu isso no segundo tempo, porque eles também jogaram uma decisão no meio de semana, então a gente tem que colocar contextos, lógico que a gente quer vencer todos os jogos, mas também é importante no Campeonato Brasileiro manter a regularidade de ter menos derrotas, sofrer menos gols, porque aí a gente sabe que a gente está mais perto de vencer e de ficar lá em cima.